Fala galera, o negócio é o seguinte, ó, até o que eu vou falar aqui, esse comentário, essa análise a respeito do que está acontecendo com o Roger Guedes no Corinthians, até intriga um pouco a respeito da atitude que foi colocada entre ele e o técnico Vitor Pereira. A gente já consegue perceber que o técnico Vitor Pereira é um bom treinador. Ele já tem passagens, lógico, por ser europeu, até por disputar competições como a própria Champions League. Ele consegue identificar exatamente o que está acontecendo com cada jogador e consegue mesclar o elenco, tentando dar um equilíbrio. Ele consegue fazer isso. Ele já provou no Corinthians que consegue fazer isso. E o que chama a atenção é a questão do Roger Guedes não estar atuando. E aí ele, na coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, algo que foi até muito bem debatido, né? Foi um baita de um jogo. Eu falei aqui no comentário, no vídeo anterior, na análise a respeito, que o Cássio foi o melhor em campo, o jogador que desequilibrou por ter defendido 5 lances, né, de perigo de gol do São Paulo em 2 tempos distintos, né? Um tempo por São Paulo e depois um tempo para o Corinthians, até porque o Rogério conseguiu fazer uma mexida que favoreceu ao Corinthians e o Vitor Pereira soube aproveitar isso. Mas na coletiva foi perguntado por que o Roger Guedes não entrou. E aí ele fala a respeito exatamente disso. Eu achei interessante a forma que ele falou. Ele disse assim: o Roger Guedes precisa entregar e me passar confiança não só no campo, e sim nos treinos. E isso não vem acontecendo. Ele precisa aceitar o que está acontecendo hoje e não definir apenas uma posição para ele jogar. Então, assim, como ele está definindo, o próprio treinador pede para ele fazer outras funções dentro da partida, o Roger Guedes está fazendo apenas a parte dele, que ele quer ser um jogador de extrema pela esquerda, e ponto. E, curiosamente, ele é ainda o artilheiro do Corinthians na temporada e ele também é líder de assistências, né? Então ele tem, assim, na temporada ele tem 10 participações, são 7 gols e 3 assistências. Por que o Roger Guedes está tumultuando o ambiente agora? Porque ele só quer jogar naquela posição. E isso me parece algo que já vem um pouco da característica do próprio jogador. Deixa eu explicar isso aqui para vocês que estão me acompanhando até agora, mas antes de mais nada, aí dá o like e se inscreve no canal para a gente poder crescer aqui no YouTube. Eu sou o Léo Nascimento, jornalista de informação, e criei esse canal exatamente para criar esse tipo de debate e análise a respeito de algumas situações nos clubes, o que está acontecendo aí, que é mais importante, a gente precisa falar, porque a gente conhece um pouquinho, né, do futebol, já que eu também estou estudando um jornalismo esportivo para isso. Então vamos lá, porque é o seguinte, ó, quem não conhece o Roger Guedes, ele é um cara que passou pelas categorias de base do Grêmio, categoria de base do Criciúma. Ele teve, na sua formação de base, das categorias de base, ele passou por 5 clubes. Ele foi um ano em cada clube. Curiosamente, ele tem 25 anos. Então, assim, ele tem um histórico no Palmeiras, que ele jogou no Palmeiras, daí ele acabou sendo emprestado para o Atlético, aí ele foi embora do país, aí voltou agora e veio para o Corinthians, e nós estamos falando aqui já só nisso em 4 clubes, que ele está fazendo 25 anos nos últimos 4 anos. E depois, anterior a isso, ele tem mais 5 clubes na sua formação. É muito louco a carreira do jogador. Seria uma questão de relacionamento? Pois é. Isso caracteriza exatamente o que o próprio Vitor Pereira está falando. Ele pode estar tendo um problema pelo fato do William ser um jogador diferenciado por jogar tanto na esquerda quanto na direita, ou na esquerda e na direita, enfim. E ele acabou sendo acuado. E o próprio Vitor Pereira tenta encaixar suas melhores peças. E ele conseguiu passar isso para os jogadores. Aí eu faço um parênteses aqui pelo Jô. Eu falei no vídeo anterior, o Jô está mostrando comprometimento. A idade que o Jô tem. O ano passado o Jô pesava sei lá quantos quilos, estava muito grande, imenso. O Jô perdeu peso, ganhou velocidade, joga, entrega o que precisa entregar para cada partida. E o Roger Guedes parece que está naquele uma certa vaidade. Pois é, todos os anos, então sempre tem uma polêmica com o Roger Guedes. Eu não me recordo de algum problema dele no Atlético Mineiro, tá? Que ele tenha criado alguma polêmica, por isso que ele saiu, acabou o contrato dele e o Palmeiras conseguiu fazer a venda dele para fora do país. Mas o Palmeiras ele teve nos clubes onde ele passou, ele é do sul de Santa Catarina, ele teve problemas que a gente tem relatos, sim, né? Eu conheço algumas pessoas do sul de Santa Catarina que falam a respeito,
mas ele é um grande jogador, ele é um cara que desequilibra. E o Vitor Pereira, nessa declaração que ele dá, ele tenta passar isso para os jogadores, exatamente para todos, que ele precisa contar com todo mundo. E o Roger Guedes parece que está habitolado naquele canto ali. O futebol não é mais assim. A gente sabe disso. O futebol ele é muito mais complexo do que a gente pode pensar. Ele fala que não adianta eu ter uma característica do jogador que ele não marca. Eu preciso que ele se entregue, inclusive na sua marcação, na sua função de dar o primeiro combate enquanto o adversário sai com a bola, se ele é o atacante. Ele deu referências do próprio Jô fazendo isso. E o Roger Guedes, como extremo esquerdo, ele não quer, muitas vezes ele não dá o combate, ele não marca, nem sequer ele apresenta cercar a saída de bola do adversário. E isso está atrapalhando o desenvolvimento do trabalho do Vitor Pereira. Por isso que ele colocou ele na extrema. Eu gosto de lembrar muito do time do Tite quando estava em 2012, não comparando as relações dos jogadores, mas e sim posicionamento tático, porque o Roger Guedes ele faz uma função de extremo, e vocês lembram como o Sheik jogava? O Sheik jogava pelo lado esquerdo, e ele fazia um papel de falso 9. É mais ou menos isso que o Vitor Pereira está tentando passar para o Roger Guedes, mas ele não conseguiu entender ainda. Talvez a forma de se expressar, talvez a forma de se comunicar também não tenha sido o encaixe perfeito, mas eu acho que é isso que ele está querendo passar. Ele fazia esse facão para dentro. Não, não, Léo. Ele quer que ele seja mesmo o centroavante, o 9, aquele de movimentação, que entra na área, atrapalha os zagueiros e tal. Tudo bem, ele pode fazer isso, mas ele vai recuar, porque ele precisa ficar atrás da linha da bola. Se vocês analisarem os jogos do Corinthians, em nenhum momento os jogadores do Corinthians ficam na frente da linha da bola. Eles ficam atrás da linha da bola dando combate. Ele vai fazer a mesma coisa. Não vai mudar muito, não vai mudar a característica dele. Ele pode entrar em acordo, porque, como todos falam, o último terço do campo é onde tem a criatividade individual de cada jogador. Ele pode sim se habituar com o William e jogar os dois fazendo essa movimentação, por que não? Mas precisa sentar, conversar, treinar e, lógico, né, com o aval do treinador. Vitor Pereira tá ali para isso. E ele está tentando passar isso. Agora o Corinthians chamou o representante do staff do Roger Guedes para conversar e tentar amenizar, né, botar o famoso panos quentes em cima para poder resolver o problema dele com o Vitor Pereira, que para não vazar mais, não apresentar tantos problemas, né, de relacionamento que possam ter, mas e sim que o treinador confia no jogador, mas precisa passar isso no treino para ele poder ganhar sua vaga de titular. Juliano é um próprio exemplo que ficou no banco quantas partidas e agora ele acaba entrando por se entregar para o jogo, se entregar para o clube. Situação que tem que ser analisada no detalhe, né? Até pelo próprio histórico do jogador. O que vocês acham? Comenta aqui, dá o like, se inscreve. Até mais.